país registrou a maior inflação em 22 anos para o mês de fevereiro. A conta de luz, Sérgio, as mensalidades escolares e os alimentos foram os itens que mais pressionaram os preços. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. A cada dia que você vive no Brasil e negocia em real, você fica mais pobre. O poder de compra que R$100 tinham em 1994 equivalem a R$1.095 nos dias de hoje. Uma inflação declarada de mais de 995,33%. A coisa tá feia. Isso implica dizer que o brasileiro médio, sem ter feito absolutamente nada, ficou 10 vezes mais pobre. E a cada ano que passa, piora, piora e piora. Não importa se entra um governo de direita ou de esquerda, não importa. O que todos concordam é que a cada ano o brasileiro precisa trabalhar mais para receber menos. Muitos chamam isso de inflação. Mas o que é inflação, aristocrata? Quem a criou? Será que foram os governos corruptos que querem gastar de forma irresponsável? Ou os empresários malvadões que querem aumentar os preços para lucrar mais? Independentemente de quem seja, é muito importante você aprender o que é inflação e como se proteger dos efeitos negativos dela. Então fica comigo que no vídeo de hoje você vai aprender, você vai descobrir a história não contada da inflação e o porquê os preços sobem. Aristocrata, presta bem atenção que eu vou ser bem breve. Inflação, de maneira bem simplificada, ela é causada pelo desequilíbrio entre a oferta de produtos e serviços presentes disponíveis para a população e quanto dinheiro na economia, qual é a base monetária disponível para a população para negociar esses produtos e serviços. Qualquer desequilíbrio de um lado da balança faz com que os preços ou subam ou diminuam. Sim, eles podem diminuir. O nome disso é deflação. Então, qualquer desequilíbrio no balanço entre produtos e serviços e dinheiro para negociar esses produtos e serviços, os preços mudam, ou sobem ou descem. E existem duas formas desse desequilíbrio acontecer. Ou os produtos e serviços disponíveis mudam, ou o dinheiro muda, a quantidade de dinheiro muda. Então, a primeira causa, e a menos comum, é o produto mudar. A quantidade de produtos e serviços mudar. Normalmente, a primeira causa acontece quando há uma guerra, uma crise climática, uma doença, no caso do coronavírus, que abala toda a cadeia de produção. Então, a primeira forma de mudar é os produtos mudarem. Pode acontecer com guerras, pode acontecer com empresas não produzindo mais. Então, quando as empresas são impedidas de produzir, quando elas param de produzir e há menos produtos e serviços disponíveis na economia, esses produtos passam a valer mais. E por que passam a valer mais? Porque eles ficam mais valiosos. A escassez deles. Isso normalmente acontece em cenários caóticos. Então, quando há pouco produto, há pouca produção, quando as empresas param de produzir, falta produto para ser comprado, mas a quantidade de dinheiro, de demanda para esses produtos continua igual. Então, se eu diminuir a quantidade de produtos e serviços e manter a mesma base monetária, os preços sobem, porque agora a demanda continua igual, os produtos diminuíram. Há uma escassez de produtos. Mas a segunda causa de inflação, senhores, é um pouco mais comum, é bem mais comum, na verdade, e mais constante, porque agora, ao invés dos produtos diminuírem, ao invés da oferta de produtos diminuir, é o dinheiro na economia quem aumenta. E como? Porque o Estado injeta dinheiro na economia. Dizem eles que é para impulsionar a economia, mas na verdade aqui é através de empréstimos, lobbies estatais, títulos públicos, enfim. Eles colocam mais dinheiro na economia e fazem com que as pessoas tenham mais acesso a crédito. E o que as pessoas fazem quando têm dinheiro? Elas gastam. E se elas gastam, a demanda aumenta. Mas agora, há mais dinheiro, mais demanda para representar a mesma quantidade de produtos e serviços, ou seja, oferta e demanda. Se tem mais demanda para a mesma oferta, aqueles produtos passam a valer mais. Essa é a causa principal de inflação. Dificilmente você vai ver a primeira, mas a segunda, ela é a principal, ela é a mais constante. Quando o dinheiro ele aumenta na economia, quando a oferta de dinheiro aumenta na economia, as pessoas gastam mais, gastando mais para a mesma quantidade de produtos e serviços. E lembra, inflação sempre nasce desse desequilíbrio entre a oferta de produtos disponíveis na economia para a população comprar e o dinheiro circulante. Qualquer desequilíbrio aumenta ou diminui a inflação. E nesse caso, da segunda causa de inflação, como é que acontece na prática? Basicamente, quando as pessoas vão gastar esse dinheiro, elas saem para as ruas, aos montes, e vão comprar algumas mercadorias. Vão comprar seus produtos, vão comprar
tudo que você quer, vai realizar seus sonhos, vai viajar, vai comprar roupa. E aí, quem oferta isso tem dificuldade de fornecer, porque agora tem muitas pessoas vindo querendo comprar esses produtos e aí o comerciante e os fornecedores não dão conta de entregar, porque tem muita pessoa querendo comprar, mas eles não estavam preparados para essa demanda enorme, porque os preços estavam os preços estavam normais, só que agora tem muito mais dinheiro na economia, então eles não conseguem mais fornecer tantos produtos para tantas pessoas novas. Então, o que eles fazem? Como eles têm dificuldade de entregar e não conseguem mais abastecer tantas pessoas, eles literalmente precisam aumentar os preços dos produtos para contrabalancear o desequilíbrio causado pela injeção irresponsável de moeda na economia. Ou seja, agora que eles não dão conta mais de entregar, se eles não aumentarem o preço, há escassez de produtos. Literalmente isso. Se as empresas não aumentam o preço quando a inflação sobe, eles literalmente quebram. Não vai ter produto, vai ter escassez de produto. Como aconteceu no Brasil na década de 80, por exemplo. Existiam muitas empresas que foram literalmente proibidas de aumentar os preços e cobrir a inflação, para corrigir a inflação. E se eles não conseguiam aumentar o preço para corrigir a inflação, eles não davam conta, não valia mais a pena fazer aquele negócio, porque acabava no prejuízo, ou nem era possível. Não só não fica rentável, como fica impossível continuar fornecendo os produtos para essa população enorme que quer comprar, porque não tem como produzir com aquele preço. Então, os preços sobem, as empresas sobem os preços, não porque eles são malvadões, gananciosos e querem acabar com a população e lucrar horrores, não, mas principalmente porque essas pessoas, esses empresários, eles precisam aumentar o preço para corrigir esse desequilíbrio. Mas, senhores, isso você já sabe, né? A maior parte das pessoas já entende como a inflação funciona, oferta e demanda, dinheiro na economia, isso tudo é economic case, digamos assim. Mas agora eu quero te mostrar na prática como a inflação influencia a sua vida no dia a dia. Eu quero te mostrar qual que é a diferença entre R$100 de 1994 e R$100 de 2026. Mais de 30 anos depois, com muita inflação acumulada, com mais de 995,33% de inflação acumulada. Então vem comigo no mercado que eu vou te levar para ver na prática um carrinho de 1994 e um carrinho comprado com R$100 hoje. Vem comigo no mercado. Fala, rapaziada, estamos aqui no Zafari agora e vou mostrar na prática qual que é a diferença entre R$100 sem inflação e R$100 com inflação. Vem comigo que vai ser lendário. Bora. Quer aparecer? Esse moleque é foda. Tu acha que faz muita diferença, Mira? Vamos ver na prática? Vamos ver na prática. No resumo, rapaziada, é R$1.095 vezes R$100, em comparação com R$100, tá ligado? O nosso poder de compra atual. Quero mostrar pra vocês, meu, o estrago que um governo ruim faz na sua vida na prática. Não é só números, não é só alíquota, não é só porcentagem. É dinheiro, é comida que poderia estar na mesa dos seus filhos que evaporaram por ineficiência estatal e desonestidade. Antes tu enchia um carrinho com, sei lá, 300 pila tu enchia um carrinho. Mano, 300 pila tu enchia um carrinho antigamente. E o nosso primeiro desafio foi dentro do shopping. Disseram que era proibido gravar dentro do shopping, que não podíamos, que a gente teria que falar com a administração e que era só amanhã. Porém, por muita sorte, nós conhecíamos um dos seguranças, que era nosso amigo muito próximo já, e ele nos explicou um pouquinho mais, facilitou a situação, mas por pouco a gente não consegue gravar. Rapaziada, começando o vlogzinho agora, eu quero mostrar como é que é a diferença nas carnes. O pessoal fala muito de picanha, vai chegar picanha, vamos ver como é que é na prática. R$100 antes do 9 dedos entrar, e agora R$100 depois, fechou? Quase 50 conto, meio quilo de boleta. Tá mais legal que a picanha, puro osso. Filme aqui, não. Rapaziada, R$64 o quilo da pileta, puro osso. E vai somando aqui, o editor. Eu sou o editor, né? Vai somando aqui o preço da carne, tá? Aí, rapaziada, quer fazer um churrasquinho com filé mignon? Chega aqui, filma aqui. R$150 o quilo do filé mignon, rapaziada. Isso é inflação, já acabou sem pila. Se fosse sem pila. Se fosse só sem pila, aqui já acabou. Cadê a picanha, meu? Cadê a picanha, velho? Picanha. Caralho, meu irmão. Olha ali a picanha ali, ó. Cadê? Não, ali. Ali ontem. Aí, rapaziada, picanha R$74 o quilo. Quiser levar uma picanha aí, vai somando. Ele fala de fazer o L, mas em 2022 ele fez o L. Caralho, mano. É absurdo, é completamente absurdo o que a inflação faz com o seu dinheiro. Ela destrói o seu poder de compra. Lembra que eu falei no início do vídeo? A inflação subir e destruir o poder de compra não destrói o dinheiro. Dinheiro é ficção. O dinheiro não existe de verdade. Porque existe de verdade sua vida é real. Quando o dinheiro sobe, aumenta o preço das coisas, a sua vida passa a valer menos. É isso que importa. Só em carne deu uns 100 e... Já deu 200 pila brinca. Não, e já foi... É 200 Chega, reais. rapaziada, vamos ver. Foi quase 300 pila aí, Ó, mano. 122. Não, 200 pila. Aí, rapaziada, só nessa brincadeira, filma aqui, mira. Só nessa brincadeira aqui, 213 pila, hein? 213 pila
Só o básico, só pra começar. Já acabou os R$100. Se fosse R$100, o carrinho de R$100 já acabou. Dobrou. Acabou o orçamento. Acabou o orçamento. E depois ficamos rodeando o mercado em busca de mais e mais produtos até encher o carrinho. Lembrando, gurizada, se tá caro é só não comprar. Não compra. Bem lembrado, Petrinho, se tá caro, é só não comprar. Chega aí, rapaziada. R$1,50 o ovo, tá? A média do ovo. Eu lembro que quando eu era criança, o ovo custava 25 centavos. Quando eu era criança, custava 25 centavos. Ou seja, se você comprava um ovo, hoje, tá valendo por 6 ovos. 6 ovos. Ou seja, um aumento no ovo de 6 vezes. E o ovo é um alimento que a maior parte dos brasileiros come todos os dias. Ó, vamos levar aí umas 3 bandejas de ovos. Tudo podre, mas... Ó, 30 pila, hein? Vamos somando aqui, ó. 30 pila de ovo. 30 pila, bonequinho de ovo. Vamos levar uns 3 pra garantir, né? O Petrinho tá pagando, então vamos levar. Tigrinho da Bazar. Quer contar? Eu vou. Tigrinho vai soltar a carta. Aí, rapaziada, já deu 300 pila. Só proteína. Só proteína. Então, ó. Se você quer comer ovo e quer comer carne, o básico da carne, já gasta 300 pila. Já prepara 300 pila no bolso. Mano, ó, os ovos estão menores, mais caros. É verdade. Vamos lá. Ah, foi aqui, ó, 4 dias, 12 horinhas de bula sentada. E lembrando, rapaziada, que o salário mínimo brasileiro é R$1.500. Ou seja, o brasileiro que trabalha, sei lá, 5 dias por semana, recebe R$50 por dia. Ou seja, ele tem que trabalhar 6 dias pra comprar só aquilo ali. Complicado, né, Miro? Foi desonesto, é 1.518. Ah, tá. Falta de desculpa, rapaziada. Falta de 18. Vai ter mais um reajuste de R$14. Vai ter reajuste. E senhores, só pra deixar claro, naquele carrinho pequeno que só tinha ovo, carne e um pouco de queijo, já tinham R$300. Se o brasileiro médio recebe R$50 por dia, isso quer dizer que ele teria que trabalhar 6 dias da vida dele pra conseguir comprar aquele carrinho ali. Rapaziada, estamos aqui com os 2 carrinhos, um com 100 pila em 2026 e outro com 100 pila em 1994, tá? Um pouco mais de 30 anos atrás. Essa é a diferença entre você não ter inflação, você ter bons governos que fazem boas decisões e não ter inflação, e as decisões com inflação. 2 peças de carne que não duram nem 3 dias na família média, tá? Imagina, rapaziada. Tá com sua família, final de semana ou final do mês, pegar apenas 100 pila no seu bolso e comprar isso aqui. Isso é bizarro. Não aceitem isso. Não aceitem ver o seu poder de compra sendo corroído todos os anos. Isso é inflação. Eu falei muito de números nesse vídeo, alíquotas, porcentagens, mas esqueçam isso, porque dinheiro é ficção. Dinheiro não existe de verdade. Dinheiro é só uma imaginação. É o que Harari falava que era uma realidade intersubjetiva, mas o que importa de verdade são as suas vidas. O que importa de verdade é o que o seu dinheiro pode comprar. E hoje, isso o seu dinheiro pode comprar. É isso que R$100 podem comprar hoje em dia, e é isso que R$100 compravam em 94. Eu não tô falando pra você ficar mais rico, enriquecer, prosperar e empreender. Não. Se o seu dinheiro só se mantivesse igual, você poderia ter isso aqui. Essa é a disparidade. E vamos pra cima. Eu vou mudar isso aqui. O objetivo do canal Aristocrata é transformar o Brasil na nação mais empreendedora do planeta. Eu quero enriquecer esse país. O nosso país é rico. O nosso país é próximo. O nosso país pode voltar a ter isso aqui. O nosso país pode voltar com um trabalho duro, com bons governos, com empresas trabalhando. A gente pode ter isso aqui. Mas hoje em dia, com políticos corruptos, medidas totalmente ineficientes, é isso que a gente tem. Tá? Vamos pra cima. Quero mudar isso aqui. Isso quer ser diferente. Não com política. Não sendo eleito pra nada, mas empreendendo, gerando valor. É assim que se enriquece. Senhores, perceberam agora a discrepância absurda que a inflação causa na sua vida no dia a dia? É literalmente comida. Não são apenas números, porcentagens, não, alíquotas, não, esquece. É comida. Comida que poderia estar indo na boca dos seus filhos, na mesa da sua família, que evaporaram, que sumiram. E por quê? Por ineficiência estatal. Ou seja, os seus filhos poderiam estar se alimentando melhor, em escolas melhores, se vestindo melhor, se não houvessem tantas pessoas ineficientes no Estado, destruindo o seu poder de compra. Não são apenas números, não são apenas alíquotas, isso não importa de verdade. Dinheiro, como eu disse no primeiro vídeo, vou deixar o card aqui, ó, do meu primeiro vídeo. Dinheiro é só ficção, é simplesmente ficção, ele não existe de verdade, mas a sua vida existe. A sua vida é real. A inflação pode ser fictícia, mas a sua vida é real. O seu tempo é real. Então, essa comida, o primeiro carrinho com R$1.095 poderia literalmente estar indo pra sua casa. Você não fez nada de errado. A população não fez nada de errado. Só por ter ficado parado, elas ficaram 10 vezes mais pobres. Aquele carrinho deveria ser seu. Os seus R$100 hoje deveria comprar aquele carrinho. Mas deixou de comprar. Aquela comida que poderia sustentar os seus filhos evaporou por ineficiência estatal. Ou seja, se você quer ter o mesmo poder de compra que você tinha, que as pessoas brasileiras tinham em 1994, você precisa trabalhar 10 vezes mais. Você precisa se esforçar 10 vezes mais para ter o mesmíssimo padrão de vida. O mesmo padrão de vida tem que estar
trabalhar 10 vezes mais. Então, digamos que você trabalha 8 horas por dia. Digamos, em 94. Agora, pra você ter aquela vida de 94, você precisaria trabalhar 80 horas por dia. E você sabe que o dia não tem 80 horas. E nem você quer trabalhar tanto. Então, é a sua vida. Se você precisa... E olha o cálculo interessante, né? Se você precisa trabalhar 10 vezes mais pra ter o mesmo, e o seu tempo é literalmente a sua vida, e você tem que gastar o seu tempo pra conseguir dinheiro, então quando o dinheiro passa a valer menos, quando a inflação sobe e diminui o poder de compra do seu dinheiro, isso na verdade quer dizer que a sua vida passou a valer menos. A inflação desvalorizou o dinheiro, mas na prática, no fundo, ela desvalorizou a sua vida. A sua vida se desvalorizou. Você, como brasileiro, teve a vida desvalorizada. Porque quando a inflação sobe, os preços também sobem, mas o seu salário permanece o mesmo. A correção da inflação, ela demora anos pra acontecer. Então, você literalmente precisa gastar mais tempo de vida, se estressar mais, adoecer mais pra ter o mesmo padrão de vida. Então lembre-se, toda vez que você vê um anúncio no jornal ou qualquer outra notícia de inflação, saiba, não foi o dinheiro que se desvalorizou, porque dinheiro é ficção. O que realmente desvalorizou foi a sua vida, o seu trabalho, o seu suor desvalorizou, não o dinheiro. Dinheiro é ficção, a sua vida é real. E senhores, agora vocês já perceberam que as consequências na economia, na vida das pessoas é muito grave. Elas estão literalmente perdendo tempo de vida por causa da inflação. Mas a pergunta inevitável é: quem a inflação beneficia? Por que existe inflação? Se o dinheiro é fictício e existem produtos, existem serviços e existem demanda para eles, por que ficar mexendo nisso? Por que colocar mais dinheiro na economia, visto que ela só empobrece a todos? A resposta é um pouquinho mais macabra do que eu gostaria de admitir. É porque a inflação, ela não empobrece a todos. Ela empobrece a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas fica mais pobre quando a inflação sobe. Mas não todas. Nem todas as pessoas ficam mais pobres. Algumas poucas pessoas ficam mais ricas quando isso acontece. Existem dois amigos do rei específicos que se beneficiam demais com a inflação. Na verdade, 3, tá? O primeiro é o próprio governo. Porque o governo, quando ele imprime dinheiro, ele injeta dinheiro na economia, ele pode pagar dívidas agora. Ele imprime dinheiro e consegue pagar dívidas. Eu tô te devendo, digamos, eu tô te devendo. E eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Se eu posso imprimir dinheiro, eu imprimo dinheiro e pago minha dívida. Olha que lindo. Quer dizer, eu prejudiquei a todos, mas eu usei esse dinheiro para pagar as minhas dívidas e o problema tá resolvido. Por isso que é tão seguro em aspas, emprestar dinheiro pro governo. Porque se ele te deve e não tem dinheiro, ele pode imprimir dinheiro e te pagar. Simples assim. E com juros altos, inclusive. E o segundo grupo de pessoas que se beneficia com isso são os bancos. Porque os bancos recebem esse dinheiro e espalham esse dinheiro na economia através de empréstimos. Ele pega dinheiro com o Estado, com o governo, e empresta esse dinheiro novo, esse novo dinheiro fictício e novo, para a população. E ganha com juros. A valor real. Ele empresta valor real e quando esse dinheiro passar a valer menos, não importa, porque ele já vai ter ganhado dinheiro com juros. E o terceiro grupo são as empresas. As empresas que têm lobbies estatais. Algumas empresas que fazem conluio com o Estado também são beneficiadas com a inflação. Porque o Estado dá dinheiro para essas empresas. A juros muito baixos. São basicamente sustentadas pelo Estado. O agro faz muito isso. Então, essas empresas pegam dinheiro a valor presente e injetam na economia, começam a gastar, começam a comprar terras, maquinário, tudo que precisam para produzir. Mas eles compram, isso aqui é muito importante, eles compram a valor real, a valor presente. Quem fala muito sobre isso é o economista Richard Cantillon. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas acho que é isso aí, Richard Cantillon. O efeito Cantillon é basicamente quando algumas empresas, algumas pessoas se beneficiam da injeção de moeda na economia. E a maior parte das pessoas empobrece. Então, essas empresas, quando pegam dinheiro, elas começam a comprar terra. Mas elas compram terra, digamos, em 94, tá? Digamos assim, em 94. Em 1994, elas compraram uma terra com dinheiro novo, que o Estado imprimiu. Porém, com o passar do tempo, esse dinheiro que foi injetado na economia vai chegando na mão das pessoas. E quando chega com inflação. E aí, aquele terreno que ele comprou a valor de 94, em 2026, já foi corrigido pela inflação. Ele conseguiu usar aquele dinheiro novo e converteu em bens de valor real. Porém, com o passar do tempo, o dinheiro perdeu valor. Só que ele já tem aquele bem no nome dele. Ele comprou um bem de valor e não foi afetado pela inflação. Olha que bizarro. Esse é o efeito Cantillon. Algumas empresas, alguns bancos usam o dinheiro novo injetado na economia pelo Estado, compram tudo que tem que comprar, usam aquele dinheiro novo enquanto a inflação não existe, se beneficiam desse dinheiro e no futuro, eles estão protegidos, porque a inflação não chegou neles, eles já converteram esse dinheiro. O dinheiro deles não passou a valer menos, porque eles já converteram esse dinheiro. Mas, para a população, é o contrário. Eles não tiveram acesso a esse dinheiro novo e eles só recebem a consequência. Então, a população, a maior parte da população, recebe apenas a consequência do dinheiro novo entrando na economia, com preços mais caros, com tudo mais caro, juros mais altos, tudo. Eles são o contrário. Ou seja,
algumas pessoas muito ricas, elas se beneficiam da inflação, da injeção de moeda na economia, enquanto isso vem em detrimento à maior parte da população. Esse é o efeito Cantillon. Então a inflação, ela continua acontecendo porque ela é interessante para algumas pessoas. Algumas pessoas se beneficiam da injeção de moeda na economia. Bancos, governos e empresas. Isso torna o Estado o maior concentrador de renda da história da humanidade. Porque usando o seu poder estatal, ele imprime dinheiro, injeta dinheiro na economia, beneficia alguns amigos, empresas, governos, ele mesmo, políticos, que agora dando auxílios estatais através de empréstimos, aumentando a inflação, conseguem o voto das pessoas. E aí, a inflação sobe e quem se ferra no final é o povo. Então, o governo é o maior concentrador de renda. Ele beneficia empresas do agro ou outras empresas que têm lobbies estatais em detrimento da população. Através do Estado, os ricos ficam cada vez mais ricos, com a ajuda do Estado, e os pobres cada vez mais pobres. Aquele governo, aquele Estado que diz ser o Robin Hood, vamos taxar os ricos, na verdade, é o maior aliado dos ricos, de empresas estatais, de lobbies. Senhores, agora eu quero que vocês se perguntem: por que as pessoas não se rebelam? Por que o povo não reage? Não cobra seus políticos? Por que o povo aceita a inflação? E olha, tudo que eu falei sobre inflação até agora pode ser consultado. Você pode buscar na internet e você vai ver que tudo faz sentido. Mas agora, para responder essa pergunta do porquê as pessoas não se rebelam, eu vou precisar especular um pouquinho. É necessário um pouco de especulação. Aqui, o que eu vou falar a partir de agora não é algo documentado ou provado cientificamente. É apenas uma hipótese minha do porquê as pessoas não se rebelam contra a inflação. Porque elas não fazem nada e aceitam que a inflação destrua seu poder de compra. Bom, existem 3 motivos principais do porquê as pessoas não se rebelam. O primeiro é a ignorância. As pessoas não sabem. Elas simplesmente não sabem. Elas não sabem como as coisas funcionam. Se eu perguntar para as pessoas o que é inflação, elas não vão saber. A maior parte não vai saber. Elas vão dizer que é o aumento dos preços. Tá, mas qual que é a causa? Elas não sabem. Porque se elas soubessem, reagiriam. Então, o primeiro motivo das pessoas não se rebelarem é que elas não sabem o que é inflação. Elas não entendem o básico de economia. Nem os termos clássicos de inflação, elas não entendem. A alíquota não entendem. O primeiro motivo que elas não se rebelam é ignorância. O segundo, e aí vem o mais polêmico, é anestesia social. As pessoas estão anestesiadas. Com o quê? Jogos de futebol, novelas, filmes, músicas, danças, teatros. Isso tudo anestesia as pessoas. Deixam elas mais dóceis. Elas aceitam mais. Elas ficam felizes. Um show diverte e distrai as pessoas dos problemas reais. Enquanto existem roubos no INSS, enquanto existem rombos enormes na política, as pessoas dançam. O brasileiro dança. Ele vai pra jogos de futebol, shows de música, assistem novela, assistem séries, assistem filmes e esquecem dos seus problemas. Então o segundo motivo que eu acredito é anestesia social e o terceiro é a sensação de impotência. Veja que eu não falei impotência, mas a sensação de impotência. Porque as pessoas pensam, quando você entra nesses assuntos sobre inflação, economia, as pessoas dizem, olha, eu não posso fazer nada. É assim, né? Fazer o quê? É o famoso fazer o quê? Eu não posso fazer nada, mas na verdade vocês podem. Se o povo quisesse, faria. Se unissem, fariam. Mas, aristocrata, por hoje é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais sobre inflação nesse vídeo. E a minha intenção aqui era realmente evidenciar como a inflação prejudica a nossa vida no dia a dia. Porque esse tema, inflação e a baixa do poder de compra do brasileiro, é muito constante, é muito comum. Então, o meu objetivo aqui era, de fato, esclarecer um pouco mais pra vocês e mostrar como a inflação impacta na nossa vida no dia a dia, tá? Aristocrata, se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo, gostou aqui do meu canal, gostou da ideia desse canal, se inscreve nesse canal que eu vou postar vídeos toda semana. Toda quinta-feira vai ter vídeo aqui no canal Aristocrata às 8 horas da noite. Então toda quinta, 8 horas da noite, já deixa o sininho aí ativado que toda quinta-feira, às 8 da noite, eu vou postar vídeo. Eu quero que você acompanhe o crescimento aqui desse canal. Fechou? Aristocratas, obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no topo. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love.